Olá, bem-vindo a mais um Câmara Debate. E o programa de hoje trata de um assunto que mexe com uma paixão do brasileiro. No país do futebol, a grande pergunta que mexe com atletas, mexe com torcedores, mexe com dirigentes, mexe com autoridades é: futebol já deveria ter voltado? A gente sabe que pela paixão do brasileiro, pelo desejo de ver a bola rolando, essa resposta certamente seria sim. Mas e todos os riscos envolvidos nessa atividade que sempre tem algum contato físico, sempre gera uma aglomeração mesmo pequena, só ali a presença de todos os jogadores. E aí, para a gente tratar desse assunto com a profundidade que ele merece, nós convidamos dois craques do futebol e da política. Começa apresentando o deputado Darley de Deus Winterholtz, sobrenome chique. Ele que é do PSD do Rio Grande do Sul. Todo mundo conhece mais como Darley, todo mundo conhece mais como o grande goleiro do Grêmio que fez história no time gaúcho. E o deputado Evandro Roman, do Patriota do Paraná, que também foi goleiro, mas ficou conhecido mesmo como árbitro da CBF, árbitro da FIFA, árbitro de importantes jogos que marcaram a história do futebol brasileiro. E hoje os dois ajudam a escrever a história da política brasileira lá no Congresso Nacional com representantes do povo gaúcho, do povo paranaense. Deputado Darley, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Lincoln, obrigado pelo convite. Eu quero aqui também já mandar um grande abraço para o meu amigo, né, desde o tempo do futebol, Evandro Roman, deputado Evandro Roman, e é um tema, acredito, muito importante, né, e muito atual do nosso país, que gera ainda um pouquinho aí dentro da cabeça de todo torcedor, deveria começar ou não. Então, acho que é importante que a gente possa passar um pouquinho também do que a gente pensa. Perfeito. Deputado Evandro Roman, ao mesmo tempo que eu lhe cumprimento, já faço a primeira pergunta, vou pelo critério da idade, já que o senhor é 45 dias mais velho que o deputado Darley, os dois são de 73. O que o senhor achou da retomada dos jogos de futebol nesse momento? Nós vivemos uma triste coincidência, né? Os jogos de futebol retornaram no fim de semana, praticamente, em que alcançamos a marca de 100 mil mortes. E já tivemos outras marcas impressionantes aí. Em 4 dias, 40 atletas deram positivo para a Covid-19, boa parte na Série C, alguns na Série B e Série A. Como é que o senhor viu essa retomada dos jogos de futebol nesse momento? Tudo bem, Lincoln, tudo bem, meu grande amigo Darley. Conforme mesmo disse, somos amigos desde o tempo do futebol, eu como árbitro, Darley como um dos maiores ídolos, eu até considero o segundo maior ídolo da história do Grêmio. Posterior a Renato Gaúcho, ninguém conseguiu até agora se aproximar das marcas do Darley junto à estrutura que representa este clube tão vitorioso que é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Olha, em relação à questão de retornar ou não, eu acredito, existem os dois lados. Existe o lado do entretenimento, né, que o futebol, as pessoas em casa necessitam, assistindo jogos de 5, 6, 10, 15 anos atrás, sendo reprisado pelos canais, e a necessidade de buscar alguma coisa que realmente suprisse. Na questão da saúde, eu acredito que um campo de futebol, ele não é diferente de uma aglomeração junto a uma farmácia, se bem trabalhado, junto a um supermercado, se bem trabalhado. Claro, você tem a questão dentro de campo, mas esse protocolo que a CBF, a FIFA e as federações vêm tomando de testar antes, quer dizer, quem está com a Covid-19 não vai para o jogo. Então, eu vejo isso até mais seguro do que muitas vezes ninguém testa uma pessoa quando ela entra no supermercado, por mais que esteja com uma limitação de 25%, 30%, 40% de sua capacidade. E no futebol se testa. Então, só estão aparecendo os casos porque realmente os protocolos estão sendo seguidos. Então, eu diria que o futebol poderia até ter voltado antes, mas entendo realmente que cada situação tem que ser tratada de uma forma muito particular, e o futebol também é dessa forma. Deputado Darley, passo a bola
para você, passo a bola para o senhor, arredondando com a seguinte pergunta. O Sindicato dos Atletas de São Paulo demonstrou um certo incômodo, ameaçou até ir à justiça, está preocupado com os protocolos e com a clareza dos protocolos. A gente teve um caso aí que a CBF cancelou um jogo em cima da hora, porque o número de infectados era bastante grande, né? Quase todo o time, e não havia resposta no protocolo para esse tipo de caso. Como é que o senhor vê também a retomada dos jogos nesse momento? Eu acho que a gente tem que separar essas duas coisas, né? Uma questão é o protocolo, outra questão é como o CBF está tratando a questão. Eu fiquei muito ligado no que está acontecendo. Eu acho que assim, o protocolo não existe no Brasil nenhum setor. Como falou o deputado Evandro Romão, supermercado, um espaço, digamos, do mesmo tamanho de um campo de futebol, às vezes um hipermercado, no caso, são 3.000 pessoas. 2.000, 3 não é muito, mas vamos botar aí 1.000 pessoas ao mesmo tempo nesse mesmo espaço, onde 22 atletas entram em campo. E como ele mesmo falou, as pessoas não são testadas para entrar no supermercado, não são testadas para ir na farmácia, né? E dentro do mesmo espaço tem tanta gente. Eu vou no supermercado, eu tenho fila para tudo. E ninguém é testado. Se tem um protocolo que está sendo feito de forma intensiva, quer dizer, o atleta é testado toda semana. As pessoas que trabalham no futebol são testadas todas as semanas, ou até 2 vezes por semana antes de cada jogo. Ou seja, se tem algum local onde é seguro, é onde as pessoas fazem o futebol, onde elas fazem o espetáculo. Né? Eu ficaria preocupado se liberasse para a torcida ir ao estádio. Aí eu ficaria preocupado nesse momento. Né? Mas se existe um protocolo rígido sendo seguido, é o protocolo feito para a volta do futebol no Brasil. Da mesma forma e do mesmo nível que o protocolo da Europa, e a gente está vendo que não está tendo problema algum. Tá? Em relação a essa questão, como foi o jogo São Paulo e Goiás, eu tenho, ao meu ver, o que aconteceu de errado é que a CBF tem um laboratório apenas que faz todos esses testes. Pô, vamos pegar o Rio Grande do Sul aqui, que é o meu estado que eu conheço. Só no Rio Grande do Sul tem, no mínimo, acho que 8 ou 9 bons laboratórios que poderiam fazer todos os testes dos clubes do Rio Grande do Sul que participam nesse momento dos campeonatos. E eu acredito que o certo seria o quê? Que a CBF pegasse e colocasse por estado, né, um laboratório. Seria uma velocidade maior, uma praticidade maior, e acredito eu que não haveria perda nenhuma em relação à questão do protocolo que a CBF quer seguir, que é o protocolo mesmo usado pela FIFA, mesmo usado pela UEFA. Então, eu acho que o erro que está acontecendo é você pegar todos esses testes ao mesmo tempo e mandar para um laboratório só. Por melhor que seja, por maior que seja esse laboratório, eu acredito que ele não tem a capacidade de fazer todos esses testes em tão pouco tempo. Então, essa é a minha visão. O erro, para mim, pode estar aí. Quer dizer, o Rio Grande do Sul, tem certeza que também o deputado Evandro Romão pode nos dizer, no Paraná existem no mínimo 7, 8, 9 bons laboratórios com a mesma capacidade que esse único que está fazendo, né, os testes. Então, acho que o erro pode estar não ter mais de um laboratório capaz de fazer isso. Isso dá um atraso, isso dá a perda de protocolo, e eu acho que esse é o erro. Perfeito. Deputado Evandro Romão, toco a bola de volta para o senhor, primeiro com uma provocação, dizendo que se deve ter alguém que está gostando de jogo sem torcida, são os juízes, né? Que, sem sombra de dúvida, é quem mais sofre com a pressão da torcida ali. Mas eu pergunto, o senhor, além de ex-atleta, né? De ter sido goleiro também e árbitro, é um estudioso da área da educação física, já coordenou estudos e cursos nessa área. O protocolo, mesmo com a concordância, ele precisa de ajustes, ele tem que estar sempre sendo revisto. O senhor já sugeriria alguma mudança nesse protocolo? A gente tem usado como informação básica para o protocolo, para testagem, para liberação de jogadores,
as informações do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. É um bom parâmetro? Olha, eu acredito que é um excelente parâmetro. Eu vejo assim, ó, um campo de futebol, ele tem 11 mil metros quadrados. Então, é um pouquinho mais, 1,1 hectare, então, que é as medidas de um campo de futebol. E o deputado Darley, olha que nós não conversamos sobre o tema, né? Eu não sabia qual era a opinião do deputado Darley e amigo, mas dizer o seguinte, para 22 atletas que ali dentro, eles vão jogar, claro, tem o contato físico, tem a questão da transpiração, do suor, é um momento, realmente, é um local diferente. Mas os protocolos que estão sendo seguidos são os protocolos que são seguidos pela Organização Mundial da Saúde, pelo CDC. Então, são pontos que eu diria que atende muito bem. Agora, eu não tinha o conhecimento, e confesso ao deputado Darley, que eu não sabia que era um único laboratório. Se isso realmente a CBF está usando somente um laboratório, é claro que vai ter problemas, porque nós estamos falando aí de 20 equipes que estão disputando um campeonato. Dentro dessas 20 equipes, todos os jogadores, as comissões técnicas têm que passar. Então, essa análise eu acho que é um equívoco. Se for Mas realmente outras dentro... séries, né, deputado? Não é só a Série A. Justo. São todas as séries. Nós estamos falando da Série B, começando agora a Série C, vem a Série D agora na sequência, quer dizer, então todo este protocolo, realmente, ele é muito bem feito, mas estão pecando nessa linha. Em relação aos árbitros trabalharem sem torcida, eu diria que ajuda, mas ao mesmo tempo faz falta. Aquela pressão que o jogador sente, aquela pressão, particularmente, eu acho que o jogador em si, ele fica muito mais atento, muito mais atencioso ao jogo, tendo aquele barulho que vem das arquibancadas, como também o árbitro. Eu gostava realmente de arbitrar com casa cheia, com estrutura, mesmo sabendo que o papel do árbitro é um papel de discrição, onde os atores ali são os atletas, os ídolos são os atletas, as pessoas vão ao estádio para ver os jogadores jogar, atuar dentro das suas equipes e não para ver a arbitragem. Mas aquela energia realmente que vem das arquibancadas faz uma falta muito grande, mesmo para a arbitragem. Perfeito. Deputado Darley, o senhor mencionou aí que fica preocupado com a questão das torcidas. Se as torcidas tivessem sido autorizadas, o senhor realmente estaria muito mais preocupado. Qual a expectativa do senhor para a liberação de torcidas? Qual é o grau de cautela que a gente tem que tomar? Qual é, digamos assim, o limite para se permitir torcidas novamente? E pergunto também se o Poder Executivo Federal, principalmente, não devia ter um maior protagonismo na definição desses protocolos, com o know-how, por exemplo, que o Ministério da Saúde tem. O presidente Jair Bolsonaro foi protagonista do processo de volta dos jogos, cobrando, incentivando, mas me parece que, do ponto de vista de fornecer os dados e a infraestrutura e, digamos assim, o suporte técnico necessário, o governo não teve muito presente. A avaliação que o senhor faz também, como é que o senhor acha que ele pode se comportar, por exemplo, no que diz respeito à volta das torcidas para as arquibancadas? Olha, se a CBF falasse, digamos que a CBF venha e peça a minha opinião em relação à volta, quando colocar a torcida dentro do estádio. Eu tenho uma opinião bem clara, bem simples. Eu acho que enquanto nós não tivermos uma vacina, eu acho que nós não podemos ter tamanha aglomeração. Óbvio que tem torcedor que não vai gostar do que eu estou dizendo, mas eu acho que é a forma mais segura que a gente pode fazer isso. E diante disso, um pouco da minha resposta agora em relação ao que o governo federal pode fazer. É privado, né? O futebol é privado. Acho que quando houver a liberação para as torcidas, para os torcedores, né, irem ao estádio, aí eu acho que o governo federal tem que fazer, sim, algum tipo de protocolo. Eu acho que porque acho que a própria CBF está trabalhando diretamente, acredito eu, com o Ministério da Saúde, com a Organização Mundial da Saúde, para poder reabrir
o futebol, para poder voltar ao futebol. Quando a gente trata aí sim da questão das pessoas, né, do torcedor, eu acho que, e eu sou da opinião de que só depois que nós tivermos uma vacina, isso deve acontecer, por mais que o torcedor não goste, mas é para a própria segurança dos torcedores, eu acredito, eu penso assim, né? E aí sim, tendo a vacina, vindo a liberação para o torcedor ir para o estádio, todas as secretarias de saúde, o governo federal, junto com o Ministério da Saúde, tem que fazer algum protocolo no sentido de que as pessoas, até mesmo uma força-tarefa, para que na frente do estádio, em algum local, aquele torcedor que ainda não tenha tido a oportunidade de ser vacinado, a gente sabe que vão existir alguns protocolos para quem vai ser vacinado primeiro, mas dentro disso que se coloque também, nos locais onde vão ter essas aglomerações, que são os estádios, as arenas, para que os cidadãos brasileiros possam ter a oportunidade de se vacinar, né? Porque já que ele está indo para o futebol, por que não usar isso também para fazer a vacinação, como já foram feitos em outros momentos também, por outras questões, usou-se o futebol, usou-se essa aglomeração para se tratar e até mesmo para prevenir, para prevenção das pessoas em locais assim. Perfeito. Deputado Evandro Roman, eu já passo a palavra para o senhor pedindo a mesma opinião sobre a expectativa de retorno das torcidas, o que precisa ser feito qual é, digamos assim, o limite que o senhor tem que estabelece para que as torcidas voltem às arquibancadas, qual o papel do governo federal, especialmente do Ministério da Saúde nessa questão, e peço também que o senhor já encaminhe para as considerações finais, que o tempo de jogo está acabando. Tá ótimo, então. Chegando aos 90 minutos já, né? Quase terminando. Não, mas o meu ponto de vista nisso aqui é muito próximo do que o Darley se posicionou. Eu acho que no momento, uma pandemia como essa, uma crise que nós estamos passando de saúde pública, tem que ser comedidas as paixões. Se nós estivéssemos, algumas pessoas podem falar, poxa, mas o supermercado libera, mas é uma ação essencial à vida. Você se alimentar é essencial à vida, a farmácia é essencial à vida. Tá? O jogo, a torcida pode esperar. Eu acredito que o futebol ter retornado dentro de campo, ao meu ver, deveria ter retornado antes, com toda a cautela que está sendo tomada agora, mas isso faz com que as pessoas possam assistir de casa, pela televisão, pela internet, quer dizer, existem formas disso. Então, eu também penso assim, tudo que for colocar em risco o aumento, a proliferação deste vírus e o momento de uma pandemia como essa tem que ser evitado. Então, a partir do momento nós tivemos a clareza, olha, você está vacinado, já tem a vacina, você tem a imunidade, apresenta a carteirinha e entra. É claro, no começo o Estado tem capacidade para 30 mil pessoas, vamos começar com uma lotação de 30%, vamos começar com uma lotação máxima de 9 mil, separados, sem aquelas aglomerações dentro. Mas então, esse ponto, eu acho que não é um momento de nós... claro, quem que não gosta de ir para o estádio? Eu fui atleta, não tão assim, não fui profissional como o Darley, mas eu fui um ar profissional e eu digo assim, a paixão é fantástica, mas existe um momento para ela. Então, eu gostaria até de deixar bastante claro que o futebol, de ter retornado, e nós hoje temos a oportunidade de assistir às partidas pelos canais, pela internet, nos facilita muito. E dizer realmente aí que foi uma satisfação muito grande, dentro das considerações finais da minha vida como árbitro, ter conhecido o Darley como um grande atleta, um grande ídolo, ter conhecido ele como deputado, fomos colegas de partido durante muito tempo, e estarmos agora debatendo todas as vezes que a TV Câmara, as pessoas solicitam algo sobre futebol, nós sempre estamos juntos e trabalhando, porque, em primeiro lugar, somos amigos e respeitamos muito, mas muito um ao outro. Perfeito. Deputado Darley, suas considerações finais também. Uma última perguntinha, mais uma curiosidade. Como é que deve ser na cabeça do jogador ali, prestes a entrar em campo, esperando o resultado? Já tem uma tensão natural no começo do jogo, aí ainda tem essa tensão adicional e a possibilidade, às vezes, também de um cancelamento de jogo de quem está aquecido, treinado, aí tem mudança no calendário, que bagunça também
o planejamento de um técnico. Uma palavra final também sobre essa curiosidade de quem viveu muito tempo nas quatro linhas e que deve saber mais ou menos o que passa na cabeça de um jogador numa hora dessa. Isso vai de encontro ao que eu disse ali no início, em relação a ter apenas um laboratório. Né? Isso faz com que muitas vezes atrase a chegada desses testes. E atrasando a chegada dos testes para os clubes de volta, para saber quem tem ou não, quem está ou não infectado, atrasa o planejamento para o jogo. Ou seja, se não chegou o teste até, a minha opinião, eu como atleta, o que eu achei interessante? Até as 8 horas da noite do dia anterior ao jogo, né, até as 20 horas do dia anterior ao jogo, cancela esse jogo. Né, e cobra-se do laboratório daquele que deveria estar apto a entregar a tempo para poder se fazer um planejamento. Porque jogar futebol sem saber quem vai entrar em campo, pelo menos até 8 horas, porque até 8 horas da noite dá tempo de tu chamar outros atletas, dá tempo de, se for jogador, de tu remontar a equipe conforme o necessário e os atletas conseguirem ter um encaminhamento do que vai acontecer no outro dia. Né? Então, eu acho isso. Eu acho que a primeira coisa tinha que a CBF ter nesse protocolo é o seguinte: tem que entregar até tal hora do dia anterior ao jogo, que senão tem nexo, não tem planejamento nenhum. Essa é a minha visão e meu pensamento. E é por isso que eu acredito que deveria ter mais de um laboratório, né, responsável pela questão, para que pudesse ser entregue no tempo devido, para que os clubes pudessem se programar para outro dia, até mesmo pela segurança dos próprios atletas e quem está envolvido no jogo. Quer dizer, o quanto antes tu recebe o diagnóstico, antes tu pega esse atleta ou aquela pessoa que testou positivo e tira do convívio dos outros. Diminui a chance, né, de proliferar. Esse é o meu pensamento. E já, de antemão, te agradecer pelo convite, Lincoln, parabenizar pelo tema importantíssimo nesse momento, né, até para os torcedores entenderem um pouquinho, né, que todo mundo quer voltar para o estádio. Eu quero voltar para o estádio para ver o jogo. Mas existe uma questão que é primordial nesse momento, que é a saúde de todos. E eu posso dizer de todos os torcedores, porque todo brasileiro é torcedor. Né? E também muito feliz de poder ter esse debate ao lado do meu amigo, deputado Evandro Roman. Mais do que isso, porque aprendi também, além de amigo, respeitá-lo por tudo que ele trabalha e luta pelo esporte brasileiro. Né? E tê-lo sempre ao meu lado. Né? Ou eu poder ter a oportunidade de estar ao lado dele numa comissão do esporte, onde nós, desde o primeiro dia, sempre fizemos parte, sempre lutamos para aquilo que é o melhor pro esporte, né? E não é uma luta fácil, porque a gente sabe que não é prioridade, muitas vezes, a inclusão do esporte, principalmente na educação, até mesmo para a própria saúde, mas assim, eu muito feliz de poder tê-lo nesse debate ao meu lado, eu posso dizer sempre ao meu lado, porque temos pensamentos muito parecidos, né? E sempre visando o melhor para o esporte. Então, agradecido de ter esse debate ao lado do deputado Evandro Roman. Perfeito. Ergue o braço, o mediador da partida, dando final ao jogo. Quero dizer que foi um grande jogo. E acho que teve pelo menos um golaço que merece manchete, que é essa cobrança dos dois, como entendedores do métier, de que é preciso centralizar os testes para dar mais eficiência e, consequentemente, mais capacidade de planejamento para os atores envolvidos, proporcionando assim o melhor espetáculo para aqueles que estão ainda em casa na expectativa de ver um grande jogo, que é o que todo brasileiro gosta. Deputado Evandro Roman, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Esqueci de mencionar aqui no começo o senhor do Patriotas, do Paraná, e o deputado Darley, que é do PSD do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e um ótimo resto de dia para ambos. E obrigado a você também que nos acompanhou aqui pela TV Câmara, pela Rádio Câmara ou pelas mídias sociais da Câmara dos Deputados. Até uma próxima partida do Câmara Debate.